Excelente, então. Olá a todos. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou advogado, especialista em propriedade intelectual e sócio da empresa Invogo Consultoria. Vamos dar sequência, então, nesse conhecimento que a gente tem apresentado aqui na Inove, nos assuntos que nós temos abordado por aqui e, principalmente, no registro de marca. Já fizemos um curso de introdução à propriedade intelectual, fizemos um curso também falando só sobre o registro de marca e agora vamos falar sobre oposição no registro de marca. Vamos falar sobre a peça de oposição dentro do procedimento de registro de marca. Qual que é a melhor forma de fazer, como respondê-la, enfim, vamos dar início aí, tá legal? A contextualização relacionada à marca, não vou me aprofundar, não vou gastar muito tempo aqui, justamente porque já trabalhamos muito sobre isso em um curso específico, tá legal? Mas já faço aí alguma menção, principalmente relacionado à Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 96. É uma lei importantíssima e que vai nos guiar aqui durante o estudo. Além da lei de propriedade industrial, tem também o manual de marcas do INPI. Dentro do site do INPI, no portal oficial.gov, vai ter um campo de marcas, vai ter um conteúdo relacionado ao conteúdo, a materiais de apoio no registro de marca e tem o manual de marcas, que é sintetizado o entendimento e o guia do INPI, a autarquia federal que cuida do registro de marca, tá legal? São duas fontes essenciais para o entendimento do direito marcário e também do procedimento e a oposição, tá bom? Já inicio mencionando o artigo 122, quando falamos disso, vamos falar de marca, que é o sinal visualmente perceptível, com uma distinção suficiente de outros existentes e não compreendido nas proibições legais. É um bem juridicamente protegido que tem contornos de um bem imóvel a partir do momento que recebe o registro e que a proteção ela é constituída, depende da existência do registro. O registro que é apresentado perante o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma autarquia federal que cuida de toda essa parte, tá legal? A marca, por si só, ela tem forma de apresentação, ela pode ser uma marca nominativa, que daí vai tratar apenas de palavras, abreviações, neologismos ou qualquer combinação de letras e ou outros algoritmos, tá bom? É somente o nome. Temos as marcas figurativas, que são aí os desenhos, imagens, formas fantasiosas de letras ou algoritmos isolados e até ideogramas. E a apresentação mista, que daí é a combinação de imagens e letras, a combinação da nominativa e da figurativa. Há também as tridimensionais, que está relacionada às embalagens dos produtos e os próprios produtos, pensando na combinação de cores, disposição, formato, tá bom? É muito importante entender a forma de apresentação, porque dentro da oposição vai haver um confronto entre duas marcas. E aí, o confronto da marca no seu aspecto nominativo, na sua figura, todos esses pontos, a forma de apresentação para entender se ela é semelhante ou não, se ela é capaz de causar confusão ou não, tá bom? E também a natureza das marcas, porque temos diferentes tipos de marcas protegidas. Temos as marcas de produtos e serviços, que são as mais comuns, que são a grande maioria do objeto de assessoria, que são aquelas utilizadas para distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Temos as marcas coletivas, aí ela vem para identificar produtos e serviços provenientes dos membros de uma determinada entidade ou de uma determinada associação. É aquela utilizada para identificar quando vem de uma determinada entidade, uma origem, um certificado, um atestado de origem, tá bom? Temos a certificação, que obedece padrões identificáveis e variáveis, para ver então a conformidade com esses padrões tem a marca
de certificação. É aquela utilizada para testar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à natureza, qualidade, material utilizado, metodologia empregada e alguns outros, tá bom? Então, na hora de confrontar duas marcas, vamos ver a forma de apresentação. Na grande maioria é uma apresentação mista, envolve imagem e nome, e a natureza, que também na grande maioria é de produtos e serviços, tá bom? E aí eu vou dar uma pincelada também com relação aos princípios do registro de marca e os requisitos do registro, pensando que serão discutidos, serão mencionados durante a exposição da oposição, da peça de oposição. Os princípios principais são três. O princípio da territorialidade, a marca, a partir do registro, ela vai valer em todo o território nacional. Temos o princípio da especialidade, a marca ela tem que estar relacionada com a atividade do requerente. Temos também o princípio atributivo, a propriedade apenas é adquirida com um registro, conforme está no artigo 128 da LPI. Então, territorialidade, especialidade e atributivo são três princípios que temos que ter em mente. E com relação aos requisitos, são quatro, que aí vão ser confrontados, farão parte da fundamentação e da exposição da peça de oposição. Primeiro, da veracidade, a marca não pode registrar algo enganoso com relação à forma, produto, origem, natureza, qualidade, utilidade. Tem que ser uma marca verdadeira. Posso enganar com a marca. Liceidade, a marca deve ser lícita e não deve atentar contra a ordem pública, moral, nem os bons costumes. A marca deve ter distintividade, ou seja, ela não pode ser genérica ou descritiva, e ela tem que ter disponibilidade. Ela não pode ser semelhante a uma marca registrada por terceiro, tá bom? Então, quando falamos de registro de marca, quando falamos desses requisitos do registro, temos quatro principais requisitos, cada qual vai ser daí combatido dentro da oposição, que é a veracidade, a liceidade, temos a distintividade e a disponibilidade, perfeito? Na sequência, eu mencionei lá na disposição do artigo 122 que a marca é um sinal visualmente perceptível, distinto de outros e não compreendido nas proibições legais. Essas proibições legais estão no artigo 124 da LPI, que vai trazer um rol extenso de opções, de hipóteses que há uma proibição legal. Para fins de oposição, eu imagino que esses aqui são os principais. Deixa eu ver. 9, 10 e 12. Ficou um pouco junto ali, mas acho que dá para entender, não vai causar uma confusão. Os principais são o inciso 1º, o inciso 3º, o inciso 4º, o inciso 7º, o inciso 9º, o inciso 10º e o inciso 19º. Não lerei os incisos, é um rol bem extenso, justamente para não tomar muito tempo aqui da minha exposição. E aí vocês podem pausar a aula, conferir o artigo, voltar para a aula, depois da aula ir para o artigo de novo. É um dos artigos que estarão acompanhando vocês na sua atuação de maneira bem próxima, tá? Sempre que for feita a análise de uma marca, tem que se pensar se ela entra ou não em uma dessas proibições legais, em um dos incisos do artigo 124. Ao todo, são 23 incisos, e aí tem toda uma interpretação que envolve eles também, tá bom? Com relação ao procedimento de registro de marca, vamos pensar nele de uma maneira global para daí passar para a oposição, tá? O procedimento de registro de marca, ele tem uma sequência de passos, uma sequência de etapas que devem ser seguidos. Eu costumo fazer uma divisão em pelo menos 5, 6 etapas, sendo a primeira delas uma questão preparatória, antes de iniciar o registro, fazer a pesquisa de viabilidade, entender se a marca ela preenche os requisitos
qual vai ser a melhor forma de apresentação dela, se eu vou escolher a nominativa, se eu vou escolher a mista ou figurativa, qual que é a estratégia que eu vou definir, qual que é a área de atuação, a classe, cada marca ela é protegida de uma classe. Parecido com a lógica do KNAI do CNPJ, o INPI ele tem uma sequência de números, cada número tem uma classe, dentro de cada classe tem um conjunto de produtos ou serviços que são protegidos. Quando a gente faz o registro, a gente registra dentro dessa classe e a proteção vai alcançar os itens daquela classe. Itens de outra classe não estarão dentro dessa proteção, salvo algumas exceções de serem conexos, tá? De terem uma relação, apesar de classes diferentes terem uma relação intrínseca. Então, eu vou ter que entender em qual classe eu vou realizar o registro. E aí fazer a pesquisa de viabilidade, que daí é consultar o banco de dados do NPI, é consultar redes sociais, é consultar as marcas que já têm o registro deferido, para entender se a minha confronta com alguma marca que já tenha, se a minha ela pode ser registrada ou não, e de que maneira vai ser melhor para ela ser registrada, tá bom? Inclusive, né, dentro dessa pesquisa, eu já vou identificar os processos que estão em andamento para entender se eu vou precisar apresentar oposição em algum desses processos ou não, se eu estou dentro do prazo para apresentar oposição ou não, tá legal? É entender o que eu preciso para iniciar o processo de registro de marca, tá legal? É feita essa pesquisa de viabilidade, portanto. Na sequência, tem que ser paga uma taxa, uma guia para o NPI, uma retribuição para iniciar o processo. Em cada ato dentro do NPI, tem uma taxa que precisa ser paga, tem uma guia, uma GRU, uma guia de recolhimento da União, que tem que ser emitida pelo procurador, por quem tem o interesse, e paga pela essa pessoa também. Então tem que tomar esse cuidado. O valor varia de cada ato. Para iniciar o processo é um ato, para ter o certificado de registro é outro, para apresentar recurso é um, para apresentar a oposição tem um específico. Cada ato tem um código, cada ato tem um valor. E aí, dentro do portal do NPI, vai ter a tabela de retribuições. E essa tabela de retribuições aí vão ter as informações de valores, tá? Lembrando que determinadas pessoas físicas e algumas pessoas jurídicas têm um desconto de 50% ou 60%, não me lembro agora a porcentagem, mas há um desconto muito relevante no valor das custas. Então, dentro da tabela vai ter ali duas colunas, um com valor cheio, outro valor com desconto, e lá no final vai ter um asterisco com as informações sobre quem tem esse desconto, qual é a portaria que regulamenta esse desconto, para entender se o seu cliente estará abarcado por esse desconto ou não, e aí pagará menos, terá um custo menor, tá? Feito o pagamento da primeira guia, então, passa para o protocolo, que é preencher um formulário online dentro do site do NPI. Esse formulário online, vou colocar todas as informações da minha marca, vou colocar tudo relacionado à minha marca, o nome, o logotipo, a área de atuação, qual é a classe, a procuração de quem está fazendo, se for o caso, ou se for o titular sozinho, não precisa de procuração. Eu costumo, junto com isso, colocar também uma petição, nessa petição explicando a marca, ou o manual de identidade dela, a construção da marca. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que cause dúvida, se ela confronta ou não alguma proibição legal, se ela confronta ou não alguma marca existente, eu já coloco uma explicação ali também, tá bom? E aí o processo se desenrola. É feito o protocolo, depois é publicado na RPI. Isso tudo, estou falando de maneira bem por cima, bem geral, porque já foi abordado anteriormente em outros pontos. Estou só fazendo essa contextualização para que não fiquem dúvidas nesse curso, tá? Para que pelo menos esse curso seja autossuficiente. Se você adquiriu esse aqui primeiro, você não vai ficar tão em dúvida, vai entender pelo menos um norte. Mas para aprofundar esses conhecimentos, novamente, já temos outros cursos aqui no NPI que tratam do assunto com um esmero, uma verticalidade maior, tá legal? Mencionei então que depois do protocolo há a publicação na RPI. RPI é a Revista de Propriedade Industrial. É muito parecido com o que é o Diário Oficial, mas no âmbito do NPI. Então, dentro da RPI, todas as publicações, todos os andamentos, todos os atos serão publicados ali e tornados públicos por meio dela. Ela é atualizada todas as terças-feiras, uma vez por semana, portanto,
e, portanto, uma vez por semana é atualizada a RPI. E aí, com isso, os atos, prazos começam a contar a partir daí, tá bom? Normalmente, até para que não gerem dúvidas, entre o protocolo e a publicação da RPI tem um hiato, que o protocolo é feito, mas ainda não é publicado, não é tornado público. E isso aí normalmente leva ali umas 3 semanas, em média, às vezes mais até. E a partir do momento que há a publicação, inicia-se o prazo para apresentação de oposição, para apresentação da oposição e para o exame formal, tá bom? Só para... Isso. O exame formal, ele acontece, o NPI olha as formalidades para entender se está tudo correto, se foi preenchido de maneira correta o formulário, foi feito o protocolo. Se ele aprovou o pedido é tornado público, inicia-se o prazo de oposição. O prazo de oposição é de 60 dias contados da publicação da RPI. E um ponto que acaba gerando muita dúvida e confusão é que esse prazo de 60 dias não são 60 dias úteis, são 60 dias corridos. Então, se a publicação ocorreu, digamos agora, nessa última terça-feira, que foi dia 21 de maio, a publicação, o prazo começará a correr no dia 22, contam-se 60 dias, para daí, no dia 22 de julho, se encerrar esse prazo. Eu fiz de cabeça, pode ser que eu tenha errado, acompanhe com o calendário, mas só para garantir, então, são 60 dias da publicação, 60 dias corridos, não 60 dias úteis, tá legal? 60 dias úteis seria muito mais do que 2 meses, e aí, para esse erro na contagem do prazo pode ser fatal, porque daí você perde a oportunidade de apresentar a oposição e o pedido, ele é precluído, tá? A possibilidade de se opor registro de marca é precluída. Vou falar mais sobre a posição ainda em diante, mas após a apresentação da oposição com ou sem ela, depois com ou sem a resposta à oposição, temos o exame formal, o exame material, o exame substantivo do registro de marca, que é o que aí vai embasar a decisão final do NPI. Lembrando que dentre esses momentos, no exame substantivo e no exame formal, podem existir dúvidas e o INPI pode pedir esclarecimentos para o titular da marca, para a pessoa que está pedindo para registrar a marca. E aí esses esclarecimentos eles vão ter um prazo também, normalmente consta no despacho, para serem cumpridos, tá? Por isso, até que na hora de entrar com o registro de marca, eu já opto por fazer um pedido mais completo, com explicações, mais minucioso, para evitar esses esclarecimentos no curso do processo, que acaba atrasando ainda mais o registro. O processo de registro de marca ele dura, em média, entre 1 ano a 1 ano e meio, sendo até mais do que isso. Então, quando tem oposição, quando tem... Opa, fui espirrar, desculpa. Quando tem oposição, quando tem esclarecimento, esse prazo ele vai aumentando, ele vai se estendendo e o processo vai ficando mais demorado ainda, tá? Então, por isso que é legal. O que eu consegui fazer para evitar isso? Perfeito, joia? E aí, o processo ele leva 1 ano e meio, até 1 ano e meio para ser feito, mas a proteção tem uma certa proteção que se inicia com o protocolo, que é o direito de preferência. Se fica a marca, ela vai ficar ali parada, vai ficar separada, resguardada para a pessoa que está pedindo para registrar aquela marca. E se uma outra pessoa entrar com o pedido nesse meio tempo, somente depois de analisar aquele pedido que vai ter o próprio pedido analisado. Então, a próxima pessoa que pode ter a propriedade sobre aquela marca é quem efetuou o protocolo. E aí a ordem é porque quem primeiro apresentou o protocolo, tá? Apresentou o protocolo, você vai ter. Se o seu pedido foi indeferido, aí vai para o próximo. Por isso que a gente fala de direito de preferência. Vou encerrar por aqui esse bloco. Aí no próximo vou explicar um pouco mais sobre o exame substantivo, que vai embasar algumas fundamentações da oposição, para daí a gente já entrar no cerne da discussão desse curso. Perfeito? Nos vemos até já.